A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Aqui quem fala é o irmão José mais uma vez. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo, um estudo relacionado ao adultério, que é o que tem falado muito Deus ao meu coração nessas últimas semanas, né? Ministrando para eu estar trazendo esse estudo sobre o adultério. Então o dia de hoje é um dia de vitória, onde eu estou aqui, né, para trazer esse estudo para vocês, né, pela graça e misericórdia de Deus, que possa ser edificação para a sua vida e que possa abrir os seus olhos e os seus ouvidos, porque nós vivemos em tempos difíceis, onde não se prega mais a verdade em muitos lugares, onde muitos têm se levantado contra a palavra verdadeira e os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor nos levantou e Deus levanta, continua levantando homens, né, e mulheres para pregarem a sua palavra. Então, irmãos, eu estou aqui, antes de começar esse estudo, né, a gente vai estar fazendo uma oração, para que não sejam as minhas palavras, mas seja o Espírito Santo ministrando no seu coração e falando contigo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, vou fazer uma oração. A gente vai ouvir uns corinhos e aí a gente vai passar os estudos. Não sei quanto tempo vai demorar, novamente. O intuito sempre desses vídeos não tem nenhum intuito financeiro, porque do contrário seria reprovado por Deus. Mas é por amor àquelas pessoas que, pela ignorância e mesmo tendo boas intenções, são enganados, né? Enganados e confundidos. Hoje está difícil encontrar a palavra de vida eterna. Então, por amor, eu estou aqui e vamos iniciar nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor sabe quem vai ver esse vídeo, quem vai, Senhor, entender e compreender. Lhe peço, meu Deus amado, Espírito Santo de Deus, que estás aqui, e em todo lugar onde homens e mulheres vejam esse vídeo, possam ter um entendimento e a compreensão. E seja aberto os seus olhos, seus ouvidos, e o seu Espírito Santo venha confirmar aos seus corações esta palavra, Senhor. Que não é minha, Pai, mas é a sua palavra. E esse vídeo seja para a honra e para a glória e para louvor do seu precioso e santo nome, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um que estiver ouvindo esse vídeo. Eu lhe peço que o Senhor derrame graça sobre cada vida. E assim, Senhor, o Senhor levante e acorde aqueles que estão dormindo, Pai. E possam assim, homens e mulheres, se arrependerem diante de Ti. Porque o Senhor é o Deus verdadeiro. É digno de honra, de glória e de adoração. Não há nenhum outro Senhor. Somente o Senhor é o nosso Deus. Assim, Pai, eu lhe agradeço e lhe entrego este tempo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Escutar uns corinhos. Não sei se dá para ouvir aí. Minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Se você está ouvindo, possa se louvar, glorificar, se alegrar. Meu Jesus está em meu Jesus, a minha fé está em meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo vai fortalecendo, ministrando e confirmando cada coração, Pai. Que está aqui, Jesus está aqui, está aqui, está aqui. Glória a Jesus, Deus está aqui. Que calor esse em volta do altar, que calor esse em volta do altar, que calor esse em volta do altar, é o poder de Deus que está neste lugar. Declara, declara, declara em nome de Jesus. Vês que andou na Galileia, chama Jesus de Nazaré.
agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Mais fé, amor, mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Glória a Deus. E sem amor não pode agradar ao Senhor. Milagres, milagres. Oh, glória a Deus. Senhor, faz seus milagres esse dia, Senhor. Opera milagres, meu Pai. Liberta homens e mulheres, meu Pai, em nome de Jesus. Operando, Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. Dário vai orando, Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, amém? Quem quiser pode continuar ouvindo, adorando, né? Isso alegra o coração do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente sente a presença de Deus, se você está sentindo, que Deus possa agora ministrar aos seus corações. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós cremos num Deus poderoso, irmãos. Um Deus que transforma, que cura, que liberta, que ainda opera sinais e maravilhas nos dias de hoje. Pela graça e misericórdia de Deus, a gente vai vendo o que Deus faz a cada dia. Deus é poderoso. Tenha fé, creia nele, permaneça firme nele. Amém? Então vamos continuar nosso estudo, irmãos. Vigiem, onde vocês estiverem. Eu vou colocar os versículos depois na descrição do vídeo, para quem quiser conferir. Esse estudo. Isso aqui não é minha palavra, irmãos. Isso aqui não é meu, não sou eu. Mas é o Senhor que quis que seja feito esse estudo. Eu fui levado a fazer, a estudar, pesquisar. Pesquisar não neste mundo, irmãos. Pesquisar na oração. Na comunhão com o Pai, pedindo a Deus revelação, entendimento. Que Deus pudesse revelar isso. Porque quando a gente pede, a gente busca a presença de Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus se manifesta. Deus obra, Deus fala. Ainda nos dias de hoje. E essa comunhão a cada dia possa se fortalecer também na sua vida. Amém? Então vamos começar, irmãos. Aleluia. Vamos começar com o livro de Gênesis. Quem estiver aí com sua Bíblia pode conferir. De qualquer forma vai ficar aqui escrito também na descrição, como eu falei. No livro de Gênesis, irmãos, vamos começar falando sobre o que Deus estabeleceu desde os inícios. Deus criou o homem e do homem, da costela do homem, tirou a mulher. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, ele começa falando sobre... Ele diz o seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então vamos começar falando sobre o casamento, sobre o que Deus estabeleceu nessa terra para que o homem e a mulher vivessem. Então disse que Deus disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua varoa, e serão ambos uma só carne. Serão ambos um só. Então, desde os inícios, desde a criação, sempre foi assim, meus queridos irmãos. Deus estabeleceu o casamento como um só. Só que o homem, infelizmente, nos dias de hoje, pela dureza do coração do homem, e infelizmente, depois de vir Jesus e restaurar isso, ensinar, os homens têm desviado, têm se desviado, têm se corrompido por causa do dinheiro, infelizmente. Sabe por que o dinheiro tem a ver com isso? Porque muitos têm deixado de pregar a verdade, por não perder os dízimos e ofertas nos ministérios. Eu não tenho nenhum interesse financeiro. E se vocês vão ver nos vídeos que a gente vai gravando, pela misericórdia de Deus, nós não pedimos oferta, dízimo. E quando a gente vai fazer o trabalho de evangelismo de rua, a gente não vai procurando pedindo dízimo e oferta. A gente sabe que para fazer muitas coisas é necessário às vezes. Mas Deus é que provê todas as coisas. Então Deus toca os corações, se assim Deus quiser. Amém? Mas nós não para de fazer a obra. Porque para fazer a obra nós não dependemos
de finanças. Nós dependemos de Deus. E é Deus que provê as finanças, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então, infelizmente, o homem, porque está escrito isso, pelos desejos, pelos seus prazeres carnais, homens avarentos, isso está escrito nos livros, né, antes do Apocalipse, sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, eles têm corrompido o Evangelho. Porque antigamente não era assim, meus irmãos. A igreja, há alguns anos atrás, alguns vamos falar de uns 50, 30 anos atrás, eu lembro que eu ouvia a palavra quando tinha uns 12 anos. Então o Evangelho foi se corrompendo, né, progressivamente. Então, infelizmente, por pessoas não perderem o dízimo, né, esse amor ao dinheiro, tem deixado de pregar a verdade. Porque homens e mulheres, eu estou falando isso, não estou querendo julgar pessoalmente ninguém, que eu não conheço a vida de ninguém aqui, né? Mas há pessoas que infelizmente, pelos desejos da carne, né, de possuir outra mulher, têm, né, traído as suas esposas, ou têm renunciado aos seus casamentos e iniciado novos casamentos. Então, como um homem vai pregar isso que a gente vai pregar nos dias de hoje? Porque já de início eu digo para vocês, meus irmãos, Deus não aprova o segundo casamento. E a gente vai ver isso na palavra. Não no que eu acho, mas no que está escrito na palavra. Porque nós somos guiados pela palavra de Deus, né? Através da sua palavra, o Senhor revela aos nossos corações, discerne todas as coisas. Então, pela palavra de Deus, nós vemos no livro de Gênesis que Deus estabeleceu assim. E essa palavra vai ser confirmada no livro de Mateus. Então, no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 3 ao versículo 9, nós vamos ler também. Porque esse primeiro versículo, Jesus, quando ele vem aqui na terra, ele menciona esse versículo para fazer entender aos homens daquela época, né, como foi estabelecido e como devia ser, qual que era a vontade de Deus. Então nós vemos no livro de Mateus, irmãos, capítulo 19, versículo 3, começa dizendo assim: E chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Eles começam a questionar. Assim como nos dias de hoje, talvez você, ou talvez você que não conhecia, talvez se faça essa pergunta: será que é lícito? Será que é legal? Será que é correto ao homem repudiar, né? Repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Eles, no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. Então, não são mais dois. A Bíblia disse que agora os dois são um só. O casamento e a união de um homem e uma mulher é esse, meus irmãos. E aí disse o Senhor que o que Deus uniu, Deus juntou, o homem não separe. Aí no versículo 7 continua falando: Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio? Porque Moisés, irmãos, ele permitiu que repudiasse, né? Então os fariseus questionaram isso para Deus. E no versículo 8, Jesus, ele disse-lhe ele, Moisés: Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio, não foi assim. Então está dizendo que Deus permitiu, na verdade Moisés permitiu que repudiassem a vossa mulher, por causa do quê?
da dureza do coração. E a dureza do coração, irmãos, vem por causa do pecado. Quando nós deixamos pecado na nossa vida, nos deixamos levar pelo pecado, isso endurece o nosso coração. Mas Moisés, vendo isso, Moisés permitiu. Mas quando Jesus vem agora, ele vem a restaurar isso, a revelar a vontade de Deus, o que Deus quer e como Deus quer que seja o casamento, né? Então, no versículo 9, ele fala: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer, irmãos, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Esse versículo, às vezes tem pessoas que confundem muito. Mas graças a Deus que tem outros versículos que nos dá um entendimento correto daquilo que Jesus queria dizer com esse versículo. Porque Jesus disse, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer homem ou mulher, irmãos, que repudiar, olha, vejam bem, até aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Mas muitas pessoas não compreendem quando leem, né? Mas aqui, depois você medita mais, procura que Deus fale contigo. Que Deus possa revelar e confirmar essa palavra. Então ele disse, não sendo por causa de fornicação, porém qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação. O que quer dizer isso? Que qualquer pessoa que repudiar sua mulher, sem ser por causa de fornicação, ou seja, é como se ele estaria dizendo assim, vocês se repudiarem a sua mulher por causa de fornicação, ele não fala nada com relação a isso. Ou seja, não é contrário. O que ele está dizendo, que qualquer que repudiar, sem ser um motivo de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Né? Por quê, irmãos? Isso aqui tem que ficar claro. Algumas pessoas pensam que se tiver fornicação, se o marido ou uma mulher trair, né, e fornicar, adulterar com outra pessoa, então algumas pessoas entendem assim, então eu posso me separar, eu posso repudiar, porque a Bíblia disse, segundo algumas pessoas, eles entendem, então, como a Bíblia disse que eu posso me separar por causa de fornicação, então posso me casar também, né? O entendimento deles é esse. Mas, quando ele disse isso, na verdade não é isso que ele está falando. Porque, quando ele está falando assim, a gente vai ler, inclusive em outras versões, a gente consegue compreender melhor isso. Porque ele fala assim, quando alguém repudia sua mulher ou seu marido, não sendo por fornicação, ela expõe a sua mulher ou seu marido ao adultério. Ou seja, Deus não quer que o homem repudie, que o homem se separe, que dê carta de divórcio ao seu marido ou sua mulher. Não é essa a vontade de Deus. Mas se por causa de fornicação, irmãos, é o ato do adultério. Fornicação, quando a gente vê no livro de Levítico, a gente vai ver depois um pouquinho também, dentro da fornicação, ou relações sexuais ilícitas, ou seja, reprovadas por Deus, são várias, né? Até relações com animais, dentro de relações ilícitas, está isso. Então ele está dizendo assim, por que por causa da fornicação? Porque quando tem fornicação, quando se cometeu o ato, né, do adultério, já adulterou. Então, nesse caso, ele disse, tudo bem, você pode dar carta de divórcio, você pode se divorciar. Só que não está dizendo que você pode voltar a se casar. Esse é o detalhe. Ou seja, você pode porque já adulterou. Mas por que Deus disse, não, qualquer que repudiar, ou seja, a vontade de Deus não é que repudiem, não é que se separe, por qualquer outro motivo,
Por quê? Porque se você, teve uma briga, me fez isso, me fez aquilo, me tratou mal, e todo buscar motivo de separação, então você está expondo, né? Você está colocando a pessoa, é como se você está expondo a que essa pessoa se case com outro. Não que já tenha cometido o ato, mas ao se separar, você está colocando essa pessoa, ou você mesmo, a que você adultere, a que você volte a se casar uma segunda vez. Por isso que Jesus não quer e não é a vontade que você se separe. Nenhum de nós, né? Mas hoje em dia nós vemos ao contrário. E eu vou falar aqui também um pouco, porque eu, em algum momento da minha vida, eu já quis separar. Eu sou casado, graças a Deus, né? Eu tenho minha esposa, é o único casamento pela graça e misericórdia de Deus, né? Graças a Deus, Deus não permitiu, porque eu já quis, minha esposa também já quis separar. E talvez no seu relacionamento, provavelmente, né? Já tentaram, um já quis, o outro, em outro momento, né? Mas eu reconheço, irmãos, que naquele tempo eu não estava bem espiritualmente. Porque hoje eu vejo a minha vida e eu não faria. Mesmo que às vezes a outra pessoa, não estou falando de mim, mas se você, meu irmão, se sua esposa, seu marido tratar mal, às vezes não entender, por X motivos. Quando a gente está bem espiritualmente, quando a gente está ligado a Deus, meus irmãos, a gente não está pensando em separar. Eu sou sincero com vocês. Acontecem muitas coisas. Mas não vem mais esse pensamento, eu vou me separar. Acontece uma coisa, eu vou me separar. Acontece outra coisa, não vou me separar. Isso não é a vontade de Deus. E eu posso te falar e te garantir. É o inimigo. Quando alguém quer se separar, é porque o inimigo já entrou na sua mente. Né? Eu não conheço sua vida. Talvez o seu marido, sua mulher já adulterou, te traiu. Né? Eu sei que é um tema muito delicado. Mas se você buscar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Né? Mas a vontade de Deus, meus irmãos, não é que se separe. Não é essa a vontade de Deus. E se você não consegue perdoar, peça a Deus para que Deus te ajude e te ensine. Busque a presença de Deus. Eu sei que se você buscar de coração, intimamente a Deus, Deus vai te dar, Deus vai te ajudar, vai tirar isso do seu coração. Esses pensamentos que não procedem de Deus, esses demônios, que na verdade são demônios, são espíritos malignos, que falam na sua mente, no seu coração, que qualquer coisa que aconteça, você já fala, eu quero separar, quero isso, quero aquilo. Isso não é de Deus, irmãos. Mas quando você se achega a Deus, quando você está perto de Deus, quando você está no Espírito, você quer viver na obediência. E não de forma forçada, porque você tem prazer em obedecer a Deus. Se Deus, eu já tomei minha decisão, eu me casei. Então não vou ficar pensando em separar, em que isso, aquilo. Aconteça o que acontecer. Mas a palavra de Deus, ele disse, a não ser por fornicação. Porque fornicação, a pessoa já adulterou. Então, se não for por isso, você está expondo a que essa pessoa peque. E na verdade, a Bíblia diz que se você o fizer, você também está sendo partícipe daquele pecado. Ou seja, se eu me separo, se você se separa, não tendo fornicação, não tendo adultério, não tendo atos de fornicação, você está participando do pecado da sua esposa ou do seu marido. Porque se ele ou ela adulterar, ou tiver outro relacionamento, você também está em pecado. Você também tem pecado. Porque você expôs, você a colocou numa situação para que a outra pessoa adultere. Então você participe, você compartilha esse pecado. Está entendendo, meus irmãos? Então, por isso que o Senhor disse que se casar com outra, comete adultério. E o que casar
E ainda, quem casar com a repudiada também comete adultério. Se você separar, se você, da sua esposa, o primeiro casamento é o casamento válido. A Bíblia fala da mulher da sua mocidade. Porque há um só casamento que é válido, irmãos. O segundo não é, o segundo já é adultério. Eu preciso te falar isso. Porque a palavra diz que você não deve repudiar, a não ser por fornicação. Mas se você se separar, se você casar de novo, você comete adultério. Porque no momento que você se casa com outra pessoa, o ato do novo casamento é adultério. E o ato sexual é a prática do adultério. Então, irmãos, e agora, se uma outra pessoa que não é casada, que nunca casou, ela casar com sua esposa, com a mulher que você repudiou, ou com o marido que você repudiou, também estará no adultério. Também cometerá adultério, disse a palavra. Então aqui vou dar uma pausa, para que os irmãos entendam a seriedade disso. Porque o inimigo é tão sujo, irmãos, que o inimigo, o diabo, ele tem embaralhado a vida de muitos cristãos. Muito. Porque tem pessoas que já casaram segunda, terceira vez, já têm filhos com um, com outro. Isso não é a vontade de Deus. Ou você está achando que é a vontade de Deus que você tem um filho aqui, um filho lá, e não mora com um, mora com outro, e tem que deixar um ao outro. É tudo uma confusão. Isso não é a vontade de Deus. Como que os homens não enxergam, não conseguem ver que está destruindo relacionamentos, está destruindo crianças que vão crescer sem a figura paterna? E se continuarem nisso, jovens crescerão assim. A vontade de Deus não é que um filho cresça sem seu pai, sem seu pai nunca ter morado com ele, ou sua mãe. Mas o homem, pela dureza do seu coração, pela maldade, pela carnalidade que tem nos dias de hoje, homens vivendo na carne, não percebem, não entendem que o Satanás está destruindo as famílias. E dentro das igrejas, isso é o mais triste, irmãos. Pessoas que dizem que estão lá, estão na igreja, como não conseguem, estão cegos, não conseguem enxergar seu pecado, seu erro. Irmãos, a gente está lendo a palavra de Deus. A gente está lendo, está estudando, está buscando. Ou é que não leem? Seja sincero, meu irmão. Veja para dentro de você. Ou você não está estudando a palavra de Deus. Ou você só está indo para a igreja, ouvindo aquilo que é pregado lá. Você não tem comunhão. Você não está orando. Você não está lendo a palavra. Você está recebendo, aceitando tudo que pregam para você. Porque, infelizmente, a Bíblia diz que os cegos guiaram outros cegos, os dois caem no buraco. E é isso que está acontecendo. E muita gente se levanta, quando alguém prega isso, se levanta contra, porque já está no adultério. E muita gente se levanta porque não gosta que seja pregado isso, porque sua vida já está embaralhada. E é triste isso, irmãos. Agora, vamos continuar com esse estudo. Porque algumas pessoas, para que fique claro isso, dou graças a Deus que temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Graças a Deus que no livro de Marcos também foi escrito essa passagem, mas a gente vai ler dessa vez só 2 versículos. Para que fique claro. Porque às vezes as pessoas se amarram a um só versículo e dizem, não, é assim, e é assim, porque aqui diz, eu entendo que é assim, tem que ser assim. Mas não entende que se você meditar e procurar na palavra, você vai encontrar outros versículos que te deem a compreensão e o entendimento do que realmente Jesus quis dizer aí. Porque esse versículo que a gente leu, alguns não entendem assim. Alguns torcem a palavra, pelos seus prazeres, seus desejos. Então, no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, irmãos. Eu estou lendo a palavra de Deus. Diz, e ele lhes disse. Quem? Jesus. Jesus lhes disse, irmãos. Ele disse assim, ó.
qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Aqui fechou. Aqui não tem mais discussão. Aqui ele não disse, quando Marcos escreve esse evangelho, ele explica aqui, fala aquilo que ele entendeu, aquilo que foi falado, que ele entendeu do que foi falado lá, porque ele não fala muito, né? Onde está mais completo é em Mateus. Mas ele fala, Jesus disse, qualquer que deixar a sua mulher, se você deixa a sua mulher, se você mulher deixa o seu marido e casar com outra, adultera com ela. Ou seja, o que está dizendo? Que não é para deixar sua mulher o seu marido. Porque se você deixar, ele está sendo claro e explícito, aqui não tem pegadinha. E casar com outra, você deixou sua mulher e casou com outra, cometeu adultério com ela. Você adulterou com a mulher que você se casou e você está em adultério também por causa da mulher que você deixou. E se a mulher deixar o seu marido, no versículo 12, agora da mulher, e se a mulher deixa seu marido, você deixou seu marido, e casar com outro, você casou com outro, adultera também. Então aqui, meus irmãos, esse versículo deixa mais claro e confirma aquilo que Jesus falou no livro de Mateus. Aqui explicitamente está dizendo que quem deixar, quem se separar e casar segunda vez está no adultério, comete adultério. E algumas pessoas, que eu lembrei, algumas pessoas às vezes, irmãos, e eu entendo isso, porque às vezes a gente na boa intenção procura viver, né, permanecer na salvação que é Cristo. E às vezes tem pessoas que às vezes têm esse entendimento. E eu compreendo até certo ponto. A pessoa dizer, não, eu quando estava no mundo, eu não sabia disso. Né? Eu não sabia, eu já vim para o Evangelho, já estava no segundo casamento. Eu não conhecia essa palavra. Eu entendo. Eu não conhecia, agora estou no segundo casamento, né? Mas Deus me perdoa daquilo que eu fiz. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Quando a gente pede perdão e se arrepende, Deus perdoa. Quem se arrepende de coração, quem se arrependeu, pediu perdão porque cometeu um adultério no passado, ou você cometeu e você se arrepende de coração, Deus te perdoa, filho. Deus te perdoa. O problema é que o adultério é o ato. Então, se você pede perdão, Deus te perdoa daquilo que passou. Mas o detalhe é que se você continua no segundo casamento e continua tendo relações, aquele ato, adultério novamente. Então, o problema é que se você continua se juntando, né, a sua esposa ou a seu marido, a seu, né, ao homem, aquela mulher, você está continuando adultério. Porque adultério é a prática, irmão. Toda vez que você faz, você já está na prática. Porque se você tem relações novamente com quem não é seu marido, com quem não é do seu marido, porque o primeiro casamento, quem você se casou primeiro, você está cometendo adultério. E aquilo vira uma prática. Então você vai pedir perdão toda vez que você tem. Deus sabe, conhece os corações. Deus conhece o teu coração. Eu sei que não é fácil também. Porque eu me coloco no lugar de vocês. O que faria? Como seria difícil, né? Para resolver uma situação assim toda embaralhada. Mas o diabo faz isso, infelizmente. Por isso que eu estou aqui pregando essa palavra. Porque o Senhor, que a vontade dele é que também pessoas que ainda não conhecem, que ainda não casaram, não venham cometer o mesmo pecado. E depois se arrependam e depois queiram voltar atrás e seja difícil. Porque quem já está no segundo casamento vai ser difícil. Então não vai ser uma decisão
Uma loucura de decidir da noite para amanhã, tchau. Que agora tem filhos, né? Que não tem culpa do seu pecado. Eles não pediram para você. Mas eles vão sofrer. E a gente precisa pregar a palavra, a verdade, para que outras pessoas não cometam esse pecado e não sofram com isso. Mas homens e mulheres, onde está o amor pelas ovelhas? Onde está o seu amor pelas almas, pela salvação daquelas vidas? Porque não é pregado isso em muitos lugares. A gente sabe por quê. Mas eu estou falando isso para você pensar. Quanta gente dentro da igreja, por causa desse pecado, vai se perder. Porque é uma prática. Então tem que tomar uma decisão, tem que orar muito, pedir direção a Deus, se arrepender, e Deus te ajudar, Deus te dar estratégia, te mostrar o que você precisa fazer, porque não é assim também. Agora que já está tudo feito, né? Vai ser difícil. Mas, irmão, se você ainda não se casou, não venha cometer esse erro. Vamos continuar, porque vai ser um estudo um pouco longo, porque tem muitos versículos ainda, tá? Agora, irmãos, vamos continuar no livro de Lucas. Porque aqui nós vemos que quem se separar e casar de novo, comete adultério. Mas no Lucas capítulo 16, versículo 18, ele fala o seguinte: qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adultera. Até aqui, novamente, Lucas está falando aquilo que Marcos falou. Qualquer pessoa, seja quem for, que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, está no adultério. Agora, e aquele que casar com a repudiada, pelo marido, adultera também. Olha quanta gente, por causa desse pecado, pode se perder. Se não consertar sua vida, se não consertar antes, pode se perder, se morrer nessa condição. Então disse que a pessoa que não tem nada a ver, que nunca casou, ela vem e casa com alguém que já teve um primeiro casamento, essa pessoa também vai estar em adultério. Vai estar em adultério. Então já não é. E se o homem, o marido, casar com outra, e a mulher casar com outro, e os outros, né? São quantas pessoas envolvidas? 4 pessoas que vão se perder. Por isso que Jesus disse: não repudie. Não repudie. E não se separe. E não deixe sua mulher. E não se case de novo. Porque do contrário você vai estar no adultério. Isso aqui não é palavra minha. Estou lendo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas às vezes você nunca ouviu. Mas Deus não gosta. Deus nunca gostou da infidelidade. E a gente vai ver isso no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Para que nós entendamos, Deus deu um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, que Deus não era vontade, Deus não quer que repudie. Porque Deus se colocou no lugar. Porque Deus também não gosta de ser traído. Então, no livro de Malaquias, capítulo 2, eu vou ler o versículo 15. No versículo 15 diz assim: e não fez ele somente um, ainda que ele só beijava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência de Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Se vocês lerem um pouco mais o livro de Malaquias, versículos antes, vocês vão entender que Deus, né? Deus está falando de Judá. Judá traiu Jesus, traiu Deus. Quando ele fala a mulher da sua mocidade, essa mulher, ela representava Deus. Que Judá casou com né? Como, entre aspas, né? É uma representação, aquela mulher, né? Que estava casada com Deus.
Mas aí o que acontece? Judá traiu, foi infiel. Diz que foi com a mulher de Deus estranho. Isso está escrito. Deixa eu ver aqui para vocês, irmãos. No versículo 11, ele disse, no Malaquias 2:11, Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Porque aí Deus nunca, desde o início, nos estabeleceu um casamento. E assim era Deus com Judá. E assim é nós hoje com Jesus. Mas nós traímos a Deus também com Deus estranho. E assim, meus irmãos, ele fala, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E no versículo 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que odeia repudiar a sua mulher. E aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos, por isso guardei-vos em vosso espírito e não sejais desleais, e não sejais infiéis. Porque assim, Deus, ele fala, Deus quer que o homem, nós sejamos fiéis a ele, que nós sejamos homens fiéis, e que nós sejamos fiéis também ao nosso compromisso, à nossa aliança que nós fizemos do casamento com a mulher da nossa mocidade, com a primeira mulher que se comprometeu, que você assinou um documento e disse, até que a morte nos separe, essa aliança que você fez. Agora, como que um homem vai ser infiel? Será que um homem infiel vai estar na vontade de Deus? Porque Deus disse aqui, guardai-vos e não sejais desleais, não sejais infiéis. Assim como Judá não foi infiel, Deus nunca, não gosta disso, meus irmãos. Não aprova isso, a infidelidade. O repúdio, o adultério. Por isso também nós vamos no livro de Êxodo, onde foram, estavam as tábuas da lei, no Êxodo 20:14, disse, não adulterarás. E o que é adulterar? Levítico 20:10, quando também um homem adulterar com a mulher de outro homem, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? No Antigo Testamento, Deus fala, Deus não aprovou, nunca aprovou o adultério. E esse pecado é um pecado de morte. O homem e a mulher que era pega no adultério, eles eram apedrejados. E aí nós vemos que esse pecado é de morte, porque eles morriam cometer esse pecado. Mas hoje, nos dias de hoje, depois de ter vindo Jesus, ainda morre. Só que você não morre em carne. Você não é condenado, mas você morre espiritual. Por isso é um pecado de morte. Porque se você estiver no adultério, espiritualmente para com Deus, você está morto. Porque é um pecado de morte, um pecado que Deus abomina. E ainda no livro de Provérbios, Salomão também escreveu, mas o que comete, Provérbios capítulo 6:32, mas o que comete adultério com a mulher é falto, o que comete adultério com uma mulher é falta de entendimento, é falta de conhecimento. Quem são os homens que estão ensinando você e guiando no caminho da verdade? São homens com falta de entendimento, aquele que comete adultério? E diz aquele que assim procede, destrói a sua própria alma. É um pecado de morte. Destrói a sua alma. E ainda no livro de Provérbios também, capítulo 6, versículo 27 ao 29, diz, Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre braças, sem que se queimem os seus pés? Assim será aquele que entrar
a mulher do seu próximo. Não ficará inocente qualquer que a tocar. Meus irmãos, ou nós estamos só querendo ouvir aquilo que a gente quer. Provérbios, bênção, bênção. Ou nós não estamos lendo isso que está falando aqui? Ou você tem braças, meu irmão. Se você está no adultério, você tem braças. Você está queimando. Você não vai ficar impune. Você não vai ficar inocente. Porque a palavra condena desde os inícios. Desde o Antigo Testamento era condenado. Não é algo que Deus aprova. Não é algo que Deus quer. Não vai ficar inocente. Mas os homens, por falta de entendimento, sem conhecimento, estão ali, infelizmente, na frente dos altares. Você acha que isso é a vontade de Deus, irmão? Você acha que Deus não está triste por isso? Homens sem entendimento, carnais, aprovando casamento, segundo casamento, terceiro casamento, os irmãos, incitando outros a se separar. Porque eu já vi isso na igreja. Eu já vi. Pastores, às vezes, incitando, falar, irmão, se separa, não vai dar. Procura outra pessoa. Sem conhecimento. Está na direção da igreja. Que homens estão direcionando a igreja, irmão? O Espírito Santo está triste. Está triste porque homens e mulheres se desviaram da verdade. Estão levando pessoas para o inferno. Não é para o céu. Porque essa palavra nos julgará naquele dia. Não sou eu. Eu estou lendo a palavra de Deus para vocês. Eu também serei cobrado e julgado pelo que eu estou falando. Eu não quero nada de você, meu irmão. Eu só quero sua salvação. Eu estou aqui pregando, falando a verdade, para você se salvar, para você não se perder. Não é ir para aquele lugar de tormento que fala a palavra. Jesus falou muitas vezes sobre esse lugar. Porque existe, é real. Olha, meus irmãos. Temos o Antigo Testamento falando sobre o adultério. Jesus falou sobre adultério. Jesus ensinou sobre adultério. Nem vou ler o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, que fala Jesus também sobre adultério. Porque tem mais versículos ainda. No livro de Romanos, Paulo, nosso irmão na fé, depois de Jesus ter pregado, ele aprendeu, ele pregou também para a igreja, para os romanos, ensinou. Sabe o que ele ensinou, meus irmãos? Vamos ler? Vamos ler a palavra de Deus? Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Ele disse assim: porque a mulher que está sujeita ao marido. Quem está sujeito ao marido? A mulher. Enquanto ele vive. Seu marido está vivo, irmão? Seu marido está vivo, irmã? Está sujeito a seu marido. Enquanto ele vive, você está sujeito a seu marido. Está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, se seu marido morreu, ou sua esposa morreu, está livre da lei do marido. De sorte, aqui em Romanos, irmão, ele está dando um exemplo para a gente entender de como é, né? Como que é isso? No versículo 3 diz, de sorte, que vivendo o marido será chamada adúltera. É Paulo que está falando, irmãos. Não sou eu. Paulo, ele fala que se o marido está vivendo, está vivo, será chamada adúltera. Se o marido está vivo, está no pecado de adultério. E o ato de adultério é a prática. E se for de outro homem, aquela mulher adúltera, se for de outro homem, mas o marido morto, vamos lá, de novo, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, se o marido morreu, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Então a única forma de que alguém possa se casar uma segunda vez, possa se casar de novo, é se o marido morrer. Mas tenha misericórdia, Deus. Espero que não tenha homens e mulheres aqui desejando que seu marido, sua mulher morra. Porque aí já o coração já está em trevas. De desejar e querer que isso aconteça.
Deus tenha misericórdia. Mas é a única opção de que se casar. Porque Paulo ainda ele fala, é melhor ficar só. Ou se reconcilia com sua mulher, né? É o conselho de Paulo. Se você puder se reconciliar, irmão, se reconcilia. Se você se separou e tiver como, ore a Deus, se reconcilia com seu marido. Porque é mais importante a salvação do que permanecer no pecado. No livro de Hebreus, ele fala também, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Está sendo venerado o matrimônio hoje em dia, irmãos? E o leito sem mácula, o leito sem mancha, o casamento sem mancha, o casamento puro, fiel ao seu marido, fiel à sua mulher. Mas hoje em dia é difícil, porque vivem no mundo numa carnalidade, e os homens e mulheres estão vivendo para esse mundo, não querem buscar a Deus. Estão no Netflix, estão assistindo, ficam fazendo outras coisas, mas não buscam a Deus. Eu não sei qual é o proveito, irmão. Você deveria estar lendo sua palavra, sua Bíblia, para você se salvar e não permanecer em algum pecado, que Deus te encontre no pecado. Por isso que a palavra disse, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome fiz isso, no teu nome fizemos milagres, no teu nome expulsamos demônios, e eu vos direi explicitamente, disse a palavra de Deus, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam o pecado, vocês que vivem na prática. Porque nós todos pecamos, nós nos arrependemos, nós procuramos viver numa prática, e se estamos, vamos cortar. Se há algo, precisamos tirar da nossa vida, nos arrepender e tirar isso de nós. Mas por mais que seja feito, e você venha no nome de Jesus, adore Jesus, cante a Jesus, e você está na prática, afastai-vos de mim, tira o Senhor. Não sou eu que está dizendo. Eu só estou repetindo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha que forte, irmãos. Porém, continua falando. Porém, no Hebreus 13, 4. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Os que estão na prostituição, isso é um outro tema, que em um outro momento, se Deus assim quiser, a gente vai falar sobre isso também. Mas se a pessoa não se casou, está no ato, tendo relações sexuais, está se prostituindo, está em fornicação. Esses, tanto aqueles como estão no adultério, Deus os julgará. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quando nós estamos na prática do pecado, na prática, no caso do adultério, da fornicação, nós estamos, a Bíblia diz que é um pecado contra seu próprio corpo. Você está pecando contra seu próprio corpo. Logo, se você está pecando contra seu próprio corpo, você está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E logo, se você está destruindo o templo, que o corpo é o templo do Espírito Santo, como o Espírito Santo vai habitar em você? Não tem como, irmãos. Você está na morte espiritualmente. Se está na prática, se estiver na prática no adultério ou na fornicação, está morto espiritual. E logo o Espírito Santo não pode habitar porque você pecou com seu próprio corpo. É um pecado contra seu próprio corpo. Então isso aí, irmãos, isso é coisa séria. Isso é muito sério. Muito sério. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe e você sabe. Talvez isso é o que tem te afastado de Deus. Não te deixa se achegar a Deus. Não deixa você viver aquilo que Deus tem para você. Sentir a presença verdadeira de Deus, a unção verdadeira de Deus. E ser usado e um instrumento nessa terra. Porque o diabo conhece você. Porque na hora que você vai na luta, a nossa luta espiritual, ele sabe se você está na prática. E se ele vê isso, se ele sabe, você não tem autoridade no mundo espiritual. Porque não tá
coberto pelo Espírito Santo, não tem cobertura de Deus, não tem proteção de Deus. Somente a misericórdia de Deus que tem deixado você ainda com fôlego de vida. Porque a Bíblia disse que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, vamos desprezar a bondade de Deus? Porque enquanto passa o tempo é o tempo que Deus nos dá para nos arrepender. Mas deixamos passar o tempo, estamos desprezando a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é o tempo que Ele está nos dando. Não despreza esse tempo. Não despreza o tempo que Deus está te dando para se arrepender. A misericórdia de Deus é que te manteve vivo. Porque muitos já morreram nessa condição. E não sou eu que está falando. É a palavra de Deus. Quer ver mais? Desculpe, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Vamos ler o que diz? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Forte essa palavra, irmãos. Porque a vontade de Deus não é que se perca você, irmão. A vontade de Deus não é que você vá para aquele lugar de tormento, porque ele existe. A vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados e se afaste daquelas práticas, irmãos. O Senhor repreenda todo o mal da sua vida. Eu não sei se às vezes fico triste ou fico bravo, porque esses homens que às vezes você escuta, que são famosos no TikTok, no Instagram, que pregam a palavra, mas não têm uma vida conforme a vontade de Deus. Eles mesmos não enxergam seus pecados, seus erros. E você segue eles. Você faz tudo o que eles falam. Você vai cair no mesmo buraco que eles. Porque eles aprovam o que não agrada a Deus. E você, por ignorância, porque não vai procurar a palavra, não vai procurar em oração a Deus, acredita em tudo que te fala. Não tem comunhão. É triste. Quanta gente está indo para o inferno assim. Quantas pessoas de dentro da igreja conhecendo, depois se desvia. Porque vive na carne. Sabe por que a gente faz as coisas da carne? É deixado levar pela carne? Porque não alimenta o espírito. Porque não ora, não jejua, não busca na palavra. É a única forma de você se fortalecer o seu espírito e ter domínio sobre a sua carne. Mas esses homens que amam o mundo, que amam o dinheiro, por causa do dinheiro, por causa dessas coisas, dos desejos da sua carne, traem, ficam no segundo, terceiro casamento e aprovam tudo, e as pessoas estão indo lá. Por isso que essas igrejas estão cheias. Por isso que essas igrejas estão cheias de gente. Porque lá você pode fazer tudo que você quer e eles não falam nada. Eles não falam da verdade da palavra de Deus. Eles não pregam arrependimento. Porque Jesus pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Deus, quando ele estava aqui falando, o povo de Israel sempre quis levar o arrependimento. Mas hoje não se prega arrependimento, se prega bênção, se prega dinheiro, se prega isso, e as pessoas querem viver do jeito que essas pessoas, às vezes, com famosos, estão vivendo. É carne, é carne, é carne. Por isso que não consegue parar com essas práticas. Irmão, não digo eu. A palavra disse que não herdarão o reino dos céus, irmãos. Os que estiverem na condição do adultério, da idolatria, não herdarão o reino dos céus. A gente vai falar em outros assuntos, sobre outros estudos. A idolatria é outro, né? Que as pessoas adoram pessoas. Não adoram a Deus? Eu adoro a Deus. Mas você fica assistindo mais vídeo dessa pessoa do que você ler sua palavra e buscar a presença de Deus.
Como que você pode dizer que adora a Deus? Por isso que Deus diz, com sua boca me adora, mas o seu coração está longe de mim. Deus tenha misericórdia. Eu sei que essa palavra, todos que estão ouvindo, espero que todos recebam. Mas a gente sabe que, assim como não ouviram Jesus, porque Jesus falou isso, muitos não ouviram, muitos não acreditaram, muitos não quiseram. Porque Jesus nos chamou sempre à renúncia. Muitos não quiseram. Mas Jesus, quando muita gente deixou ele, ele falou, vocês, aos seus discípulos, vocês também não querem ir? Podem ir. Podem ir. Dura esta palavra. Se vocês quiserem, vocês também não querem ir? Podem ir. Porque a palavra é para aqueles que vão receber. Mas infelizmente não todos recebem. Mas que você, meus irmãos que estão ouvindo, sejam pessoas que recebem essa palavra. Vão, procurem nas suas Bíblias. Estudem, orem. Orem e leiam. Orem e leiam. Orem e meditem na palavra. Na mesma medida que oram, leiam a palavra de Deus. E Deus vai te confirmar essa palavra. Porque se trata da sua salvação, irmão. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Por isso que eu estou aqui ensinando isso daqui. Não é pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Porque eu estou preocupado com a salvação de muitas almas e muitas pessoas que eu conheço. Muitas pessoas que estão conhecidos meus, parentes, que não sabem, não conhecem, não entendem, porque não ensina. Eu limpo minhas mãos, irmãos. Eu sei que pregar a verdade vai custar. Porque vai ter pessoas que vão nos odiar por causa dessa palavra. Pessoas que vão se afastar de nós por causa dessa palavra. Mas essa palavra é verdadeira. Irmãos, vamos ao livro de Mateus. Só mais 2 versículos para finalizar. Estamos quase 1 hora. Mateus capítulo 19, versículo 10 ao 12. Vamos voltar a Mateus. Porque depois que Jesus falou isso e ensinou, vamos finalizar com aquilo que Jesus falou naquele capítulo de Mateus, capítulo 19. Ele disse assim, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos. Agora seus discípulos, já não os fariseus. Os discípulos que estavam aprendendo de Jesus. Assim como muitos aqui, vão ter pessoas que vão falar da mesma forma. E disse, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Muitos homens vão falar, então se é assim não vou me casar. Vou ficar sem casar. Está no pecado, na fornicação, está no pecado semelhante, que a fornicação e o adultério são semelhantes. Está morto também. Tá? Mas às vezes a pessoa fala, é melhor não se casar então, porque se depois vai separar, vai ficar no adultério, é melhor não casar, né? Melhor não casar. Melhor não se casar. E aí, no versículo 11, Jesus disse, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. É por isso que a gente sabe que nem todos podem receber. Nem todos vão receber. Nem todos vão crer. Nem todos vão receber essa palavra, infelizmente. Mas aqueles que for concedido. Por esses, Deus deixou a palavra. Porque a palavra de Deus, os seus ensinamentos de Jesus, Deus deixou. Muitos ouvem, muitos leem, mas não todos recebem. Mas Deus deixou por aqueles que recebem. Deus deixou por aqueles que recebem essa palavra. Aqueles que não vão se corromper, aqueles que vão entender, aqueles que vão se arrepender por amor a Cristo, por amor a Deus. A fidelidade. E para preservar a sua salvação. No versículo 12 disse ainda, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isto, receba. Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Em outras palavras, está dizendo assim, tem alguns
que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então, por causa do reino de Deus, por causa da salvação da sua alma, eles se fizeram eunucos. Ou seja, eles fizeram conforme a palavra. Eles receberam aquela palavra. Por causa do reino de Deus, então eles procuraram consertar e fazer isso. Se alguém estava no adultério, se conserta. Recebe essa palavra, então conserta isso. Por causa do reino de Deus. Por causa de estar no céu. Por causa de permanecer na salvação. Vale a pena fazer isso por causa do reino dos céus? Disse a palavra que alguns o farão. Por causa do reino dos céus, alguns se farão eunucos. Quem pode receber, receba. E está escrito, nem todos podem receber esta palavra. Nem todos. Mas se você pode receber, irmão, receba. Porque é para você, que por causa do reino dos céus, você fazer o que agrada a Deus, você vai permanecer nele. Sabe o que nós vemos aí, irmãos? Por causa da dureza do coração e da desobediência dos homens, o homem faz o que quer. Ele não quer obedecer a Deus. Se Deus fala, tem que entrar para a igreja dando 2 pulos, por causa da rebeldia. Eu estou dando um exemplo, não que seja assim. Por causa da rebeldia, da desobediência, a mulher, o homem fala, por que eu vou dar 2 pulos? Eu não vou dar nenhum. Eu vou dar 1, ou eu vou dar 3. Rebelde, desobediente, duro de coração. Mas por causa do reino dos céus, se dependesse minha salvação de dar 2 pulos antes de entrar para a igreja, eu vou fazer. Por causa do quê? Do reino dos céus. Mas para muitos isso não é importante. Ou dizem que é importante, mas não fazem. Mas eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus por causa do reino de Deus. Eu quero permanecer com Ele. É mais importante minha salvação, minha vida para com Deus do que esta vida, do que esta terra. Por isso a terra vai passar. É por isso que ele disse, alguns se farão eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, irmãos, receba. E vamos finalizar agora assim com o livro de João, capítulo 8, 10, 11. Ele disse assim, então, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe aquela passagem onde aquela mulher foi pega no adultério? E os homens queriam apedrejá-lo, né? Mas Jesus disse, não te condenaram? Eu também não te condeno. Irmãos, eu não quero condenar vocês. Deus quer perdoar. Aquela mulher estava arrependida. Aquela mulher pega no adultério, estava chorando, ia ser morta. Estava arrependida pelo seu ato que ia ser morta. E Deus viu o arrependimento no coração dela. Ela não precisou falar, Deus me arrependo. Seu coração estava arrependida e chorava e que ia morrer. Jesus viu esse arrependimento e disse, eu não te condeno. Ou seja, eu te perdoo. Mas sabe o que é interessante? Vai e não peques mais. Há uma mulher que que adulterou. Deus disse, não adultera mais. Vai, não peques mais. Não continue no pecado. Jesus nos salvou. Não é para continuar pecando. É para nos afastar do pecado. É para parar de pecar. É para parar de adulterar. E essa palavra se cumpre na vida de algumas pessoas quando dizem, para que entenda, eu me arrependi do meu passado, eu fiz isso, mas eu me arrependo, eu não sabia. Então para, não peques mais. Se você se arrependeu, Deus te perdoa, mas não peques mais. Se você continua, você volta ao pecado. E essa não é a vontade de Deus. Deus diz para aquela mulher, não peques mais, ou seja, não adultere mais, não cometa mais pecado. Eu te perdoo, mas não peques mais.
Jesus disse, eu te perdoo, mas não peques mais. Por isso que o evangelho é arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudar de direção, é mudar de vida, não continuar no mesmo caminho. Então quando você se arrepende de coração, você diz, não quero mais fazer isso. Deus diz, não faça mais, filho, eu te perdoo, não faça mais. Isso vai te levar para um lugar de tormento. Isso vai matar a sua alma. Jesus disse para você, eu não quero que você vá para aquele lugar de tormento. Não continue nessa prática, se afasta, muda. Por isso que Jesus disse, vai, não peques mais. E hoje, se você está vendo esse vídeo, você tem a oportunidade de você ir até Jesus e confessar seu pecado e pedir perdão. Deus vai te perdoar. Eu sei que não vai ser fácil, porque já está tudo embaralhado. Satanás, seus demônios, que eles são nossos inimigos, têm embaralhado muitas vidas. É triste, né, irmãos? Quantas vidas estão assim destruídas? Mas peça direção a Deus, ore para tomar uma decisão, ore muito, jejue, busque uma direção de Deus, porque se trata da sua salvação. Não só da sua, meu querido irmão, minha irmã. Depende também a salvação daquela pessoa com quem você está hoje e da salvação do seu marido ou da sua mulher. Tem muitas pessoas envolvidas que vão se perder se morrerem nessa condição. Jesus ama vocês. Não é para isso que Jesus morreu, é para que vocês se salvem, para que vocês permaneçam nele. Então, meus irmãos, vou finalizar aqui. Eu sei que o Senhor está falando, com muitos vai falar, e que esse vídeo possa chegar a pessoas que precisam conhecer. Porque nós vemos nesse mundo, irmãos, são poucos que estão pregando a verdade, irmãos. A verdade é essa. São poucos os que estão pregando a verdade neste mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O amor de quase todos está se esfriando. A igreja está se corrompendo. As pessoas estão duras de coração. Não tem mais amor. Está na prostituição. Estão buscando as coisas deste mundo, ganância, dinheiro, carro, casa, dinheiro, riqueza, juntar, amontoar para os seus descendência. Que evangelho é esse? Eu não conheço esse evangelho na palavra, não é a palavra de Deus. Mas porque esses homens têm autoridade no mundo virtual, porque esses homens e mulheres têm 100 milhões de seguidores e colocam na sua testa, eu amo Jesus, você acredita no que eles falam? Mas quando vem alguém pregar a verdade, você não recebe, você rejeita. Irmãos, nós não precisamos ter 1 milhão de seguidores para ter comunhão com Deus. Você precisa de Jesus. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa se levantar como um vaso de honra, um vaso fiel a Deus, que não se desvie do caminho. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa. Pensa na cabeça do diabo em nome de Jesus, porque ele é nosso inimigo, ele tem destruído sua vida. Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa continuar ministrando seus corações. Vamos finalizar com uma oração. Deus possa continuar ministrando. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. O Senhor sabe o quão difícil tem sido essa luta. Mas estamos aqui junto aos meus irmãos, em qualquer lugar que se encontre. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso e eu creio no seu poder, na sua magnificência. Maravilhoso Deus de Israel, Espírito Santo de Deus, visita cada família, cada vida que está vendo este vídeo. Convence o Espírito Santo, porque o Senhor que convence do pecado, não sou eu. Para a glória e honra do seu nome, para que o seu nome seja engrandecido, e homens e mulheres sejam restauradas, e sejam cobertos pecados, para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, para a glória do teu nome, santo, puro e verdadeiro.
Não há outro Deus além de ti, ó Jeová dos exércitos. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por me trazer aqui, estar compartilhando esta mensagem. Senhor, conhece meu coração. Oh, Senhor meu Deus. Sabe, não quero falar aquilo que é de mim. Mas, Senhor, tudo aquilo que foi falado, o Senhor sabe. E foi escrito também nos seus livros. Para aquele grande dia do julgamento, eu também darei conta disso, Senhor. O Senhor sabe que eu faço com amor, por amor às almas, por amor à sua verdade, por amor ao seu evangelho puro e santo. Eu te agradeço, meu Deus. Espírito Santo, confirma essa palavra na vida de cada um. Abençoa e transforma as suas vidas. Derrama graça, derrama poder, derrama milagres, Senhor. Prodígio sobre cada vida aqui, que ouviu, recebeu. E sobre aqueles que não, continua ministrando seus corações. Que eles possam compreender. E seja, Senhor, em nome de Jesus, eu também quero declarar. Abre os ouvidos espirituais. Abre os olhos, Senhor, de cada pessoa. Abre e destampa, Senhor, os ouvidos. Eu repreendo todo espírito contrário, espírito maligno, que tampa os ouvidos e não deixa compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E eles recebam e se convertam nos seus caminhos e adorem e glorifiquem o seu nome. E te sirvam, Senhor, como o único Deus, como o único Senhor. Aleluia. Santo Cordeiro. Obrigado, meu Deus. Eu lhe agradeço. Eu te louvo. Tudo é para a honra, para a glória e louvor do seu precioso e santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Que Deus direcione as suas vidas. A gente vai preparar um outro estudo, se assim Deus quiser. Deus possa continuar nos direcionando, dando palavra, para que o Evangelho verdadeiro continue sendo pregado. Deus abençoe cada um de vocês. Continuem firmes na palavra, no amor, busque a presença, a comunhão com o Pai, né? Na oração e na palavra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até mais, meus queridos irmãos. Amém.